Você sabia que o tomate é uma fruta? Não é raro ouvir alguém fazer essa pergunta ou afirmar diretamente: o tomate é uma fruta. Mas sabe o que? O tomate não é uma fruta. Veja bem, o tomate é um fruto, mas não uma fruta. Fruto é um termo botânico que se refere a uma estrutura formada pelo ovário amadurecido de uma angiosperma e que contém as sementes. A melancia é um fruto, e cada uma das pluminhas que se desprende de um dente de leão também é um fruto. Agora, a melancia é considerada uma fruta, além de um fruto, mas uma pluma de dente de leão não é considerada uma fruta, certo? Pois então o que é uma fruta? Enquanto fruto é um termo botânico, fruta é um termo culinário, e a gente pode definir fruta como uma estrutura carnosa doce associada a sementes e usada como alimento doce consumido in natura ou em preparações com açúcar. O tomate não é consumido da mesma forma que uma melancia, uma laranja ou um morango. Então não é uma fruta, apesar de ser um fruto. Mas de onde saiu então essa mania de dizer que o tomate é uma fruta? Do inglês, claro. No inglês, tanto fruto quanto fruta são fruit. Assim, dizer que tomato is a fruit está correto, pois ele é um fruto. E daí surge a confusão, pois a mesma palavra cobre dois termos distintos no inglês. Se você quer especificar de que conceito de fruit está falando, vai ter que dizer algo como botanical fruit e culinary fruit. Essa confusão não existe no português porque os termos são diferentes. E o que diferencia morfologicamente as palavras fruto e fruta? O gênero gramatical, né? Enquanto fruto é uma palavra masculina, fruta é uma palavra feminina. Esse é um ótimo exemplo para mostrar como a presença de gênero gramatical numa língua pode ser útil. O inglês, diferente do português, não tem gênero gramatical. Como eu expliquei no vídeo anterior aqui sobre gênero, para que uma língua seja considerada como tendo gênero, os substantivos precisam ser classificados em grupos diferentes que recebem uma marcação morfológica diferente em algum tipo de modificador que os acompanhe. Em português, praticamente todos os modificadores de substantivos marcam o gênero. O fruto, meu fruto, um fruto, este fruto, fruto pequeno. A fruta, minha fruta, uma fruta, esta fruta, fruta pequena. No inglês, nenhum modificador de substantivos marca nada assim, então o inglês não tem gênero gramatical. Sim, o inglês tem 3 pronomes pessoais diferentes na terceira pessoa: he, she e it. Mas a escolha de qual usar não tem nada a ver com a morfologia da língua. Você vai usar he sempre que quiser se referir a substantivos que indiquem um indivíduo, geralmente humano, do gênero masculino, ou seja, um homem. Da mesma forma, she é usado para se referir a indivíduos, geralmente humanos, do gênero feminino, ou seja, mulheres. E o it é usado para tudo que não é humano. Parece um sistema eficaz à primeira vista, mas na verdade ele causa muitos problemas na prática. Veja esse exemplo. If a man gives you flowers, thank him. Como a man se refere a um indivíduo humano do gênero masculino, usamos o pronome him para nos referirmos a ele. If a woman gives you flowers, thank her. Como a woman se refere a um indivíduo humano do gênero feminino, usamos o pronome her para nos referirmos a ele. Mas agora veja esse caso. If a person gives you flowers, thank him, her. Qual é o pronome adequado para se usar com o substantivo person? Ele não se refere especificamente nem a um homem nem a uma mulher, então nem him nem her é adequado. E muito menos podemos usar it, pois só usamos it para coisas não humanas. Em casos assim, existem 3 soluções possíveis em inglês, todas elas um tanto problemáticas do meu ponto de vista. A primeira é usar aleatoriamente o pronome masculino ou feminino. If a person gives you flowers, thank him. If a person gives you flowers, thank her. Outra opção é usar os 2 pronomes ao mesmo tempo. If a person gives you flowers, thank him or her. E a terceira opção é usar o pronome da terceira pessoa do plural, que não distingue gênero. If a person gives you flowers, thank them. Esse uso do plural como forma neutralizada de he e she é comum desde pelo menos a época de Shakespeare. Em português, esse tipo de problema é impossível de acontecer porque em português o pronome que usamos não se refere ao gênero do indivíduo ao qual estamos nos referindo, mas sim ao gênero gramatical da palavra usada para nos referirmos ao indivíduo. Se um homem te der flores, agradeça a ele. Usamos ele não porque homem se refere a um ser humano do gênero masculino, mas sim pelo fato de homem ser uma palavra do gênero gramatical masculino e ele ser o pronome correspondente a esse gênero gramatical. Se uma mulher te der flores, agradeça a ela. Aqui ocorre a mesma coisa. Usamos ela porque mulher é uma palavra feminina, não porque estamos falando de um indivíduo humano do gênero feminino. Se uma pessoa te der flores, agradeça a ela. Uma pessoa pode ser um ser humano do gênero masculino ou feminino, ou mesmo um que não se identifique nem como homem nem como mulher,
Mas isso é relevante, porque a palavra pessoa tem o gênero gramatical feminino. Então a gente vai usar o pronome ela, o pronome feminino. Um outro exemplo que deixa claro que o gênero gramatical do português não é a mesma coisa que o gênero com que o indivíduo se identifica na sociedade é a palavra mulherão, muito usada para se referir a uma mulher com atributos extraordinários, seja em beleza, inteligência ou o que for. Apesar de a palavra mulherão se referir sempre a um indivíduo humano do gênero feminino, a palavra é do gênero masculino. E numa frase os demais componentes vão ter que concordar com o gênero masculino. Eu vou dizer, você viu o mulherão que passou agora? Não dá para ser a mulherão, mesmo que se trate de um indivíduo do gênero feminino, pois o gênero gramatical é masculino. E sabe o que faria você ser um pessoão da porra? Se tornar um membro desse canal aqui no YouTube. Se você decidir se tornar um membro ou apoiador, você ganha alguns benefícios como agradecimento, incluindo selos de fidelidade e emojis personalizados, prioridade de respostas nos comentários e possibilidade de me consultar por e-mail ou WhatsApp para os assuntos relacionados ao canal que você quiser. E dependendo do nível que você assinar, ainda pode ter direito a participar de um grupo de WhatsApp comigo e outros apoiadores e ter direito a conteúdo exclusivo, como os livros e artigos que eu uso como referência para os vídeos, além de material para aprender uns reikiano e, em breve, outras línguas. Vale a pena, hein? E como sempre, meu muitíssimo obrigado aos poucos apoiadores que o canal já tem. Vocês têm um lugarzinho especial no meu coração. Agora de volta à nossa discussão. Como o inglês não possui gênero gramatical, falantes monoglotas de inglês acabam ficando indignados ao ouvir que em línguas como o português dizemos a cadeira e o banco, porque tentam relacionar o gênero gramatical com os conceitos de homem e mulher, ou macho e fêmea, o que não faz sentido nenhum dentro de uma língua com gêneros. Por mais que os gêneros masculino e feminino tenham originalmente surgido de uma associação com machos e fêmeas, atualmente a associação que possuem é apenas morfológica. Ou seja, é a forma da palavra em si que determina se ela vai ser masculina ou feminina, independente de seu exato significado. Eventualmente posso fazer um vídeo explicando isso melhor. Então voltemos ao caso do inglês. Como vimos, se o ser humano referido na frase for um homem, a gente vai usar o pronome he. Se for uma mulher, vamos usar she. E se for indefinido, como na palavra person, a gente pode usar qualquer um ou emprestar o plural e dizer they. O they então serve como um singular de gênero indefinido sem deixar claro se é homem ou mulher. Mas atualmente temos muitas pessoas na sociedade que não se identificam como homens nem como mulheres, o que se convencionou chamar de pessoas não binárias. Dessa forma, mesmo quando estamos nos referindo a esse indivíduo específico, a gente não pode, em inglês, usar nem he, nem she, pois a pessoa não é um homem nem uma mulher. Como consequência, o uso de they, originalmente usado apenas para um caso de gênero indefinido, passou a ser usado também para se referir a uma pessoa não binária. Como o uso de they como um pronome de terceira pessoa do singular já é algo consolidado no inglês há séculos, esse uso soa totalmente natural e intuitivo para os falantes. Não é algo alienígena à estrutura gramatical, e mais especificamente morfológica, do inglês. Até aí tudo bem, mas por conta da massiva influência do inglês pelo mundo inteiro atualmente, que resultou em outras coisas na bizarrice de as pessoas começarem a dizer que o tomate é uma fruta, a discussão sobre a identidade de gênero dos indivíduos e a forma como isso afeta a língua chegou até o português e diversas outras línguas. Mas lembre-se de que o gênero gramatical do português não tem a ver com o gênero dos indivíduos, dos humanos, mas é de fato uma característica morfológica da palavra, algo diferente do que ocorre no inglês. Morfologicamente o português tem apenas dois gêneros, masculino e feminino. Isso em nada impede que pessoas que falam o português se identifiquem com gêneros sociais que não sejam homem e mulher, justamente porque são coisas diferentes, ou deveriam ser, né? Sempre foram no português. Mas por influência do inglês surgiu essa ideia de querer associar os dois conceitos de gênero à mesma coisa, a querer igualar gênero gramatical com identidade de gênero. Espalhou-se então essa interpretação errônea de que uma palavra do gênero masculino em português necessariamente se refere a um homem e uma palavra feminina necessariamente se refere a uma mulher. Ou seja, o pronome ele sempre indicaria um homem e ela uma mulher. Assim, haveria necessidade de criar um termo, entre aspas, neutro, no estilo do they do inglês, para indivíduos de gênero indefinido ou não binários, e assim surgiu o famigerado elo. Mas como no português todos os elementos nominais possuem gênero, começou uma empreitada para criar versões de gênero não binário para every single word, e assim chegamos a coisas como todes elos são bonites. Isso criou um imenso alvoroço na sociedade, com um lado defendendo a implementação no português dessas formas de linguagem não binária, muitas vezes erroneamente referida como neutra, e outra se opondo veementemente a ela. Qual lado está certo e qual está errado? Bem, eu ouso dizer que ambos os lados estão errados por razões diferentes. Primeiro, o lado conservador está errado por se opor a uma mudança na língua, considerando que, como qualquer linguista sabe, as línguas são mutáveis e se ajustam às situações. Já o lado progressista, pró-gênero não binário, está errado por sua interpretação equivocada e infectada pela lógica do inglês de querer equivaler gênero gramatical e gênero como expressão de um indivíduo na sociedade. Como já vimos, os conceitos não são a mesma coisa.
Palavras como pessoa, vítima, testemunha são sempre do gênero feminino, independente de estarmos nos referindo a um homem ou a uma mulher. Da mesma forma, palavras como indivíduo, cônjuge, ídolo são sempre palavras do gênero masculino, independente de estarmos nos referindo a um homem ou a uma mulher. Quando nos referimos a um grupo misto que inclui elementos que isoladamente se refiram ao gênero masculino e ao gênero feminino, optamos por usar o masculino, certo? Num grupo formado de 5 mulheres e um homem, dizemos eles e não elas. O mesmo acontece num grupo de 5 cadeiras e um banco. A gente vai dizer, tá vendo aquelas 5 cadeiras e aquele banco? Leva eles para a cozinha. A escolha do gênero masculino ao invés do feminino para representar um grupo de elementos de gênero misto é o que se chama de masculino genérico. Essa escolha é explicada pela ideia de o gênero masculino ser morfologicamente o gênero não marcado. Eu posso fazer um vídeo só focado nisso se quiserem. Eu não vou me aprofundar aqui nesse ponto para não deixar o vídeo enorme. As razões de o masculino ser o gênero não marcado são antigas, vindo desde lá do proto-indo-europeu pelo menos. E sim, isso provavelmente teve origem pelo fato de a sociedade em questão ser patriarcal, mas isso tudo é explicação para um vídeo focado nesse assunto específico. Independente da origem do masculino genérico, ou dos 2 gêneros que o português possui atualmente, o fato é que essa característica de o masculino ser o gênero não marcado é parte intrínseca da gramática, da morfologia do português. Da mesma forma, a morfologia do português é inteira construída em torno da ideia de apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Qualquer coisa que foge a isso rompe a lógica da língua e, portanto, soa alienígena aos falantes. E reiterando, gênero gramatical não equivale a gênero social. Então não importa se uma pessoa se identifica como homem, mulher ou não binária. Isso não tem nada a ver com a morfologia do português. O pronome a usar com uma pessoa deveria ser aquele que concorda com o gênero gramatical do nome da pessoa. Se o seu nome for uma palavra gramatical feminina, independente de você ser um homem, uma mulher ou nenhum, você deveria usar pronomes femininos, e a mesma coisa com o masculino. A ideia de querer implantar um terceiro gênero não binário pode ser nobre e válida, mesmo que apoiada numa base que não faça sentido do ponto de vista linguístico. Mesmo assim, a probabilidade de implantar com sucesso um gênero novo numa língua dessa maneira é praticamente nula. Por quê? Justamente porque isso afeta toda a estrutura morfológica em torno da qual a língua em questão é baseada. O uso de um terceiro gênero não é intuitivo e não vem naturalmente para os falantes. É algo que demanda um imenso esforço mental para ser usado de maneira adequada. Não é a mesma coisa que importar vocabulário de outra língua ou mesmo inventar um morfema derivacional novo. Por exemplo, anos atrás começou a se tornar comum o uso do prefixo ou advérbio mega para dar ênfase a substantivos no português. Eu tô mega cansado, tô mega preocupado, ele tá mega chato. Mas veja que não se trata de uma modificação que altera a flexão das palavras. Nenhum verbo ou substantivo começou a ser flexionado de maneira diferente por isso. É diferente do que ocorre com implantar um gênero novo que afeta morfemas flexionais. Esses são sempre muito mais complicados de se alterarem de maneira voluntária numa comunidade de falantes. Confere meu vídeo sobre tipos de morfemas para entender o que é um morfema flexional. Quando vemos pessoas que optam por usar o gênero não binário em seus discursos, percebemos claramente que elas mesmas raramente conseguem usar essa forma de maneira consistente e seguem misturando com o masculino genérico, às vezes usando o gênero não binário em situações em que ele é completamente ilógico, como dizer, por exemplo, todos gostam de uma pessoa simpática. Isso deixa claro que nem elas mesmas conseguem se adequar direito, justamente porque é um sistema alienígena ao português, algo que atrasa o fluxo da fala e exige gastos de energia demais, indo na contramão de como as línguas realmente funcionam e evoluem. Sim, uma língua pode ganhar ou perder gêneros gramaticais ao longo de sua história. O gênero feminino não existia originalmente em proto-indo-europeu, mas se desenvolveu dentro dele de alguma forma. Igualmente, o português perdeu um gênero, um neutro, na sua evolução do latim. Mas em nenhum desses casos o ganho ou perda de gênero ocorreu por uma decisão voluntária dos falantes. O desaparecimento do gênero neutro no português, por exemplo, é simplesmente o resultado da evolução fonética e fonológica que o latim sofreu, seguido da perda dos casos gramaticais e que tornou os gêneros masculino e neutro indistinguíveis morfologicamente. Então, se nada mais separava os dois simplesmente porque a evolução involuntária da pronúncia fez isso acontecer, os falantes vão parar de distinguir os dois. É só dessa maneira que uma mudança tão profunda numa língua costuma ser bem sucedida. Para que algo similar a um gênero não binário surgisse, precisaríamos começar com uma forma como a masculina ou feminina e acrescentar algum sufixo derivacional, talvez algo que já nos fosse familiar, como um diminutivo, sabem? O diminutivo em português é formado com inho para o masculino e inha para o feminino, mas é comum em alguns sotaques, ou de forma jocosa, que isso seja reduzido a in. Beijinho, gatim, casim, onde a diferença entre masculino e feminino se perde, ficando apenas in.
E felizmente o português é uma língua onde tudo praticamente pode receber um sufixo diminutivo, até adjetivos e pronomes. Bonitim, grandim, euzinho, tudim, nadim. Então, em vez de dizer algo como todes elos são bonites, que soa completamente estranho e antinatural para os falantes, e deixa qualquer um com um nó na cabeça tentando construir a forma adequada, a gente poderia dizer algo como todins elins são bonitins. Algo que seria uma maneira muito mais eficiente disso eventualmente, ao longo de décadas ou séculos, virar um gênero novo. Talvez alguns possam dizer então, mas todins elins são bonitins soa apenas como uma forma masculina genérica do diminutivo. Sim, pode ser no momento, justamente porque o português ainda não tem um terceiro gênero intrínseco na cabeça dos falantes. E não sei quanto a vocês, mas quando eu ouço todes ou elos, eu não consigo interpretar isso como sendo algo não binário. Para mim continua soando como um masculino genérico, só que falado de forma bizarra. Afinal, palavras terminadas em e ou u, que soam exatamente como se terminassem em o, são em sua maioria masculinas. Simplesmente não tem como criar algo flexional novo na língua assim de repente e mudar a interpretação automática que as mentes dos falantes fazem. Todes elos são bonites eventualmente vai ser abandonado, porque realmente não vai se internalizar na mente das pessoas. Ou, se não desaparecer completamente, vai se manter para sempre só em algum círculo social bem restrito. Infelizmente é isso. A ideia pode ser nobre, mas a meu ver é baseada numa compreensão equivocada da língua e foi muito mal executada. Eu ainda acho até mais fácil o esperando suplantar o inglês do que elos todes se tornar algo de uso comum no português. Além de apoiar o canal diretamente aqui pelo YouTube, você também pode se tornar um apoiador pelo Apoia-se. Escolha o que for mais conveniente para você. Ou, caso você não possa assinar e se tornar um apoiador regular, ainda pode fazer doações espontâneas de qualquer valor via Pix. Mesmo R$1 já ajuda muito. E mande junto uma sugestão de vídeo. Formas de ajudar o canal de graça são com seu engajamento, hein? Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações e comente muito aí embaixo. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo. Tudo isso é de graça e ajuda demais o canal. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até mais!